Olá, bom dia. Hoje é domingo, 29 de setembro de 2024. São 2 dias depois da morte do Sayyid Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah, um dia depois da confirmação dessa notícia, né? Que eu disse num vídeo gravado ontem, que eu chamei de O Senhor da Resistência, a morte do Senhor da Resistência. Eu disse que esse evento era um marco, era um divisor de águas, era um fato maior, não só na história desta guerra, que já dura um ano praticamente, ou desse conjunto de eventos. Eu sei que muita gente se incomoda com o fato da gente chamar o que acontece em Gaza de guerra e prefere uma descrição mais precisa, né, chamando de genocídio. Eu muitas vezes uso o termo guerra porque sim, há um genocídio em Gaza, mas há outras coisas acontecendo e, portanto, acho eu que há um conflito maior que inclui o genocídio corrente em Gaza. Mas então a morte do Sayyid Nasrallah não é um marco apenas neste conjunto de eventos que dura um ano agora, mas é um marco na história do Oriente Médio, é um marco na história da questão palestina, na história da luta contra, digamos, um projeto colonial que é Israel e um projeto imperial que Israel representa na região como, digamos, um preposto, né, dos Estados Unidos. Então, a pergunta agora é como ficamos, né? Por isso eu nomeei este vídeo. Será que teremos o caos, né, depois da morte do Sayyid Nasrallah? O que acontece agora, né? Em que ponto estamos? Mas antes de fazermos o balanço, digamos, né, ou de refazermos o balanço, é preciso primeiro se perguntar como é que isto aconteceu, quer dizer, como foi possível que Nasrallah fosse morto deste modo, como foi possível que ele fosse encontrado, localizado e morto. E eu quero dizer para vocês por que eu acho que essa pergunta cabe, quer dizer, por que eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta, né? Porque eu acho que não dá para fazer o balanço, não dá para refazer, digamos, o quadro geral sem termos passado por essa resposta. Bom, sim, como de hábito, né? Antes de eu seguir, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a ativarem as notificações, a fazerem seus comentários, de indicarem se gostaram ou se não gostaram dos vídeos. E eu, assim, deixo entre parênteses, né? No vídeo anterior e outros também, mas sobretudo no de ontem, houve uma questão sobre como chama, moderação, né, dos comentários e tal, um tema no qual eu não tinha pensado muito, mas realmente há algumas coisas bastante incômodas e inapropriadas, então a gente vai começar a tomar mais cuidado com isso. Então convido vocês a participarem, né, da discussão sem nenhum temor, digamos. Vamos melhorar a moderação para que a conversa seja mais sadia, né? Muito bem. Por um lado, por que cabe a pergunta sobre como isso aconteceu? Por um lado,
as perdas recentes do Hezbollah, quer dizer, não só a morte do Said Nasrallah é apenas a culminação disto, é o ponto alto, digamos, disso, mas houve muitas perdas, né, recentemente por parte do Hezbollah, começando com o evento dos pagers, antes disso até a morte do comandante militar, e depois do evento dos pagers, um segundo com os walkie-talkies, e depois a morte de outros comandantes militares e, finalmente, a morte do secretário-geral. Então, é um conjunto muito grande, digamos, de perdas muito importantes, ninguém nega isso, inclusive dentro do universo do Hezbollah, ninguém nega, né, que isto foram grandes perdas. Só que essas perdas meio que contradizem ou entram em choque com uma imagem que se tinha, né, sobre o Hezbollah como sendo uma força muito bem preparada, como uma organização muito eficiente, inclusive em termos de segredo, segurança, parecia um pouco quase que inexpugnável em alguma medida, porque tinha aprendido muito, né, com o histórico dos assassinatos, das infiltrações, dos espiões, das traições e assim por diante. Então, e também entrava, ou parece entrar em contradição com a ideia mesmo de uma grande força militar que conseguia agora estabelecer uma espécie de, como chama, contenção, né? Ou como chama em português, uma contenção, né, das intenções militares israelenses, né? E, de repente, tudo isso acontece muito rapidamente, e isso causa digamos, uma impressão negativa, deixa uma dúvida para quem é próximo desse universo, para quem, digamos, é favorável à questão palestina, à resistência, isso causa um desânimo, né? Talvez uma vontade de abandono. Para quem não gosta, abre a janela para o escárnio, né? Para a ironia, para a crítica. Então, essa é uma razão para a gente fazer a pergunta, porque a gente precisa, digamos, relocalizar o Hezbollah e compreendê-lo, né, de novo ou novamente, para colocá-lo dentro desse universo da resistência, para ver se ele realmente, se a gente tinha uma representação dele que não correspondia à verdade, ou se, sabe, havia algum entusiasmo nessa compreensão que levou as pessoas a exagerarem e assim por diante. Então, nós precisamos pensar nisso de novo. Por outro lado, também cabe a pergunta pelo seguinte: por que Israel, que agora então estaria obtendo essas vitórias que tem em seu coração, né, feitos tecnológicos de inteligência, de espionagem, certo, de penetração da organização, Israel, como eu já disse para vocês, em árabe, Israel é feminino e por isso às vezes troco. Ele falhou gravemente em relação a esse mesmo universo de questões, quer dizer, falhou em inteligência, falhou em leitura, né, do que estava acontecendo em Gaza antes do 7 de outubro, e falhou no dia 7 de outubro,
porque não reagiu a tempo, não entendeu o que estava acontecendo em 7 de outubro. Então, como pode ser que Israel, que falhou tão gravemente em 7 de outubro, como é que agora está se mostrando tão capaz e tão proficiente, tão profissional, tão capaz de causar essas perdas no Hezbollah? Então, isso nos faz pensar numa terceira razão para a gente fazer a pergunta, que essas duas coisas juntas, né? Será que agora precisamos pensar melhor no papel que tem tido os Estados Unidos e outras potências ocidentais neste conflito, certo? Então, está cada vez mais claro, eu mesmo já disse isso em outros momentos, mas aqui é preciso colocar isso como um tema, né, por si mesmo, né, que não tem como Israel ter tido esses sucessos sem a ajuda dessas demais potências. Isso é demonstrado, por um lado, porque Israel, desde o 7 de outubro, se mostrou um pouco perdido, inclusive no campo de batalha, e perdido no desenho de estratégias e estava claro que era preciso para Israel que ali estivessem, digamos, o apoio, né, dos Estados Unidos e dos demais, que ali estivesse o apoio, né, dos Estados Unidos e dos demais, especialmente dos Estados Unidos, é claro, mas também dos demais. Eles estiveram ativamente envolvidos quando, por exemplo, do ataque do Irã, né? Da retaliação do Irã contra o ataque ao consulado na Síria, e também, especialmente, na questão da inteligência, da espionagem, da localização de alvos. Parece muito claro que Israel está contando com as capacidades tecnológicas desses outros países para localizar os alvos e para perfurar, digamos, a cobertura, né, do Hezbollah. Inclusive, possível, hoje se fala bastante nisso, é possível e talvez provável, tá, que alguns dos ataques, né, que foram realizados recentemente e que constituem essas derrotas do Hezbollah, que eles tenham sido realizados pelos Estados Unidos diretamente, especialmente este último que matou o secretário-geral. Isso tem a ver com o tipo de arma, o tipo de avião que foi usado, etc. Então, essa desconfiança cresce e aí a gente precisa, então, voltar até, né, no tempo passado e tentar reavaliar qual tem sido o papel, especialmente dos Estados Unidos, né, em relação a todo esse conflito que começou em 7 de outubro. A pergunta que hoje muitos estão se fazendo, e alguns já chegaram a uma conclusão, tá, de que, na verdade, a partir de 7 de outubro, os Estados Unidos, de fato, foram, e isso todo mundo sabe, né, foram com seus porta-aviões e seus navios para o mar Mediterrâneo, também dirigiram outros navios e porta-aviões para o Mar Vermelho, para cobrir a ação israelense, para oferecer uma proteção a Israel
contra todos os demais atores que pudessem se envolver no conflito, ou seja, deixar Gaza por conta de Israel, e o sinal era de que os Estados Unidos se ocupariam dos demais e tal, entre eles Hezbollah, Iêmen, Iraque. Mas quem hoje está revendo isso está dizendo que não era apenas uma, digamos, uma cobertura, não era apenas uma proteção extra, não era apenas uma garantia. A gente hoje apostando que, na verdade, a partir daquele momento, os Estados Unidos tomaram a frente, né, do conflito, passaram a gerenciar a estratégia, desenhar e gerenciar as ações israelenses e as próprias ações, né, dentro do contexto de um projeto maior, ou seja, considerando que uma derrota de Israel, que já tinha se anunciado, na verdade, quase que consumada a partir de 7 de outubro, que uma derrota de Israel seria uma derrota inaceitável para os Estados Unidos e uma derrota para o Ocidente, por extensão, mas uma derrota inaceitável para os Estados Unidos, e que, portanto, os Estados Unidos precisavam tomar a frente da coisa, e que, desde então, os Estados Unidos usaram uma estratégia que era a estratégia de afirmarem continuamente que não queriam a guerra, não queriam uma guerra maior, não queriam que a guerra crescesse, e, de vez em quando, prometiam negociações, anunciavam condições da negociação, que sempre davam errado, como eu escrevi num texto meu na minha newsletter, que vocês veem aí, o Selective Blindness, né, que eu também convido vocês a assinarem, em que eu dizia, eles dizem e mentem, tá? Eles falam que tem negociações, mas mentem, no fundo, para fazer o tempo passar, tá? Então, olhando retrospectivamente, todo o comportamento dos Estados Unidos se revela assim, um comportamento para ganhar tempo e para deixar a janela de oportunidade aberta para Israel fazer o que queria fazer em Gaza, o que estava combinado fazer em Gaza, e depois, quando se mostrou talvez necessário, voltar-se contra o Líbano, o Iêmen e assim por diante. Então, assim, eu não, agora não vou precisar tanto, né, digamos, a cronologia, né, dos fatos, como é que as frentes foram abertas, etc. Eu acho que eu já falei disso em outros vídeos, mas não é disso. Agora eu estou querendo focar essa ideia dos Estados Unidos e de Israel trabalhando um projeto em conjunto, em que um ganhava tempo e o outro ia realizando a tarefa, né, às vezes com a ajuda direta dos Estados Unidos e dos demais ocidentais, né? Então, essas são as razões para a gente se perguntar como assim Sayed Nasrallah foi morto deste jeito. Porque a gente, então, lembrando, né, parecia haver uma força maior por parte do Hezbollah. Será que ele se acomodou? Será que ele errou? Será que ele continuou presa de infiltrações e traições, e informantes, etc.? Ou será que isso decorre da participação ativa de outros atores? Porque, na verdade, Israel não parecia estar pronta para esse jogo, pelo menos pelo que indicava o 7 de outubro, né? Como eu dizia, sim, a derrota de Israel é uma derrota para os Estados Unidos, o que nos faz pensar que, para os Estados Unidos, isso é inaceitável, certo? Porque a derrota de Israel não é só uma derrota para os Estados Unidos, quer dizer, não é qualquer derrota, mas é a perda do seu agente, né, do seu, sei lá, encarregado, né, de controlar o Oriente Médio. Então, e
como é muito claro, né, para quem estuda algo de geopolítica e tal, não dá para você ser a maior potência do mundo e abrir mão do controle sobre o Oriente Médio. Agora, temos que perguntar aí o que significa, então, a derrota de Israel, tá? Porque isso é importante, a gente está tentando localizar a questão do domínio sobre o Oriente Médio, o que significa Israel ser derrotado e, consequentemente, os Estados Unidos serem derrotados e perderem esse controle, né? Essa é uma pergunta que nós vamos fazer, e aqui eu acho que a gente precisa considerar a possibilidade de que muito do que aconteceu nos últimos dias signifique para Israel e para os Estados Unidos que eles estão acumulando algumas vitórias táticas, mas a gente ainda assim precisa se perguntar se, apesar das vitórias táticas, não se está ou caminhando para uma derrota estratégica definitiva, ou se essa derrota estratégica já não está configurada, por mais que se acumulem vitórias táticas, tá? Então, isso se combina com a pergunta o que significa aqui a derrota, né? Então, se vocês pegarem falas minhas mais antigas, logo depois do 7 de outubro, mas também nos meses que seguiram, era comum, e eu mesmo cheguei a dizer isso, né? Mas era comum que outras pessoas também dissessem que, assim que terminasse a guerra, quer dizer, e a gente imaginava que ela só poderia terminar com um acordo, que, bem ou mal, por mais que Israel atacasse Gaza, destruísse Gaza, por mais que Israel matasse civis e destruísse a infraestrutura, e basicamente arrasasse Gaza, como de fato arrasou, né? Que, por mais que isso acontecesse, não haveria alternativa senão sentar em algum momento, negociar com o Hamas, trocar prisioneiros, permitir a reconstrução de Gaza e digamos, melhorar os termos do bloqueio a Gaza, abrir um pouco para que Gaza respirasse um pouco e pudesse ter condições de vida mais humanas, né? Então, nesse sentido, a gente dizia que, por mais que Israel destruísse, a derrota já estava configurada. Ela estava configurada por duas razões. Uma era que o 7 de outubro ficaria para sempre como uma prova da fragilidade do Estado israelense, ou seja, de uma pequena probabilidade desse Estado continuar viável e continuar a comandar o Oriente Médio, muito menos continuar a comandar o Oriente Médio, uma vez que ele tinha se mostrado tão frágil num ataque feito por um grupo tão menos poderoso, tão menos dotado, né, de meios, de poder e etc., vindo de um pequeno território superpopuloso e plano e sob bloqueio há 17 anos. Quer dizer, se você tinha tomado aquele golpe por parte do Hamas e dos outros grupos palestinos, você certamente tinha mostrado não estar à altura de outros potenciais adversários, especialmente se esses adversários um dia se unissem num confronto direto com Israel. Por outro lado, a derrota também estava consumada porque, apesar de toda a destruição e de toda a matança, a troca de prisioneiros teria que ser feita, a melhora das condições de vida de Gaza teria que ser feita. O Netanyahu, que já sofria
digamos, uma espécie de isolamento ou pressão interna, persecução judiciária, né, acusações e tal, que ele seria julgado, seria preso. Então, que diante dessa situação, a derrota estaria configurada e que Israel e Netanyahu, né, estariam, na verdade, prolongando a guerra para não enfrentarem esse momento da verdade em que a derrota estaria configurada, né? Claro que, desde então, a gente foi vendo a progressão da coisa e nós vimos, identificamos, é claro, algumas coisas. Nós vimos que as frentes de apoio a Gaza se abriram, né? A do Hezbollah no Líbano, a partir do dia seguinte, a frente do Iêmen, a frente do Iraque, um pouco na Síria, mas que, de modo geral, assim, abriram-se as frentes de apoio e elas foram aumentando o incômodo, né, que causavam a Israel. A gente percebia que Israel, assim, enquanto bombardeava do céu e do mar e com a sua artilharia, etc., claro, ia obtendo aquele resultado inescapável, que era a destruição de Gaza e também a morte de milhares de pessoas, sobretudo não, praticamente na sua totalidade civis, um número brutal, né, de crianças, mulheres e mortes das mais terríveis que a gente possa imaginar, né? Mas que, uma vez que Israel entrou por terra em Gaza, mostrou-se que havia uma fragilidade na luta por parte da infantaria, digamos, por parte dos soldados sobre o terreno e tal, que ali eles sofriam grandes perdas e não conseguiam obter ganhos relevantes na luta contra um grupo, né, de guerrilheiros, combatentes que faziam uma guerra de guerrilha, né? Então, a gente, durante um tempo, era com isso que a gente lidava, os outros eram frentes de apoio. O Netanyahu e Israel pareciam dizer que os objetivos deles eram a limpeza de Gaza, né? Quer dizer, tirarem a resistência de Gaza, recuperar os prisioneiros, né? Certificar-se de que Gaza nunca mais se levantaria, etc., contra. Ou seja, assim, havia como que um foco na questão de recuperar os prisioneiros israelenses e eliminar o Hamas, digamos, né? Só que hoje, depois de tanto tempo passado e depois do aumento da intensidade, né, do combate no Líbano, depois que o Netanyahu resolveu agora atacar diretamente o Líbano na profundidade, né, atacar o Hezbollah na sua estrutura mesma e também levar os massacres para o Líbano, porque basicamente tudo isso começou há alguns dias com 500 civis mortos no mesmo dia. Depois dos pagers, né? Digamos que os pagers não tivessem atingido os civis, como de fato atingiram, mas digamos que não. Depois, com os bombardeios, morreram pelo menos 500 civis. Então, levou, digamos, a mesma tática, a mesma estratégia para o Líbano, a mesma estratégia de choque e pavor, né? Que a gente já conhecia, que os Estados Unidos levaram para o Iraque em 2003. E agora o Netanyahu já, primeiro, ele não fala mais, né, nos prisioneiros israelenses, eu acho que ele simplesmente abandonou, ele talvez até, bom, eu vou dizer, no mínimo está indiferente a se eles sobrevivem ou morrem, e agora ele está falando, na verdade, de uma
de projetos estratégicos muito mais relevantes, muito mais ambiciosos do que apenas destruir o Hamas e recuperar os prisioneiros. Agora ele está falando na ideia do novo Oriente Médio, que é uma ideia antiga, né, que foi defendida e tentou se realizar por parte do Bush filho, mas já existia desde os anos 80. É uma tentativa, na verdade, é um grande projeto americano de refazer o Oriente Médio de modo a que o Oriente Médio sirva melhor a seus interesses sem muito ruído, né? E isso teve, assim, tentativas diversas. Por exemplo, durante o tempo do Bush filho, a ideia era invadir os vários países incômodos, né, que o Bush filho chamava de o eixo do mal. Mas aí, quando eles viram que invadir o Afeganistão, depois invadir o Iraque, já tinha sido uma demanda muito grande sobre as suas forças militares, que eles jamais conseguiriam manter o ritmo e fazer isso contra a Síria, contra o Irã, contra o Líbano, contra o Iêmen, que era o projeto inicial. Eles precisaram mudar de estratégias e fizeram outros usos de outras estratégias, inclusive passando pela Primavera Árabe e pelo uso, né, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda e de outros grupos para tentarem reconstruir o Oriente Médio. Então, agora, o Netanyahu diz ser este o seu projeto, quer dizer, será ele, né, claro, junto com os Estados Unidos, a reconstruir o Oriente Médio. E, ao mesmo tempo, ele está cada vez mais fundando o seu discurso em termos religiosos, fazendo referências à Torá e ao grande Israel e a perseguir os inimigos onde quer que eles estejam e destruir os inimigos. Ou seja, o que ele está anunciando? É que nós vamos, como diz, né, perseguir e matar os inimigos onde quer que estejam, e, como faz muita referência à Torá, e faz, digamos, o discurso dos seus aliados, né, no governo. E hoje eu acho que é um discurso prevalente em Israel, que é a ideia do grande Israel. Quer dizer, o que isso tem como implicações? Tem como implicações, primeiro, expulsar os palestinos e manter muito poucos deles como cidadãos de segunda classe ou nem mesmo cidadãos, simplesmente um povo sob ocupação, certo? Então, limpeza étnica, digamos, finalizada, né? Para os que ficarem, um sistema de apartheid permanente, a tomada de novos territórios, ou seja, provavelmente não ficando restrito à Cisjordânia e Gaza, mas talvez entrando um pouco mais em Síria, em Líbano, em Jordânia, talvez até mesmo no Egito, né? Porque é só olhar os mapas que eles têm mostrado e tal, vocês percebem que eles não pretendem ficar só com o que seria a Palestina histórica como grande Israel, mas seria o grande Israel ocupando novos territórios e expulsando novas populações, derrotando, portanto, definitivamente, né, qualquer resistência e assumindo o comando sobre toda a região, fazendo dos demais países, praticamente todos eles árabes, né, seus submetidos, seus sujeitos, enquanto eles, em nome, digamos, do poder americano, governariam a região. Então, mudou, parece, o plano anunciado por Netanyahu, ele parece ter crescido em ambição, agora ele parecia estar mais na defensiva antes, e agora parece ou acreditar, ou, né, de algum modo, que ele vai não só proteger, construir
o grande Israel, proteger o grande Israel, eliminar todos os inimigos e dominar a região, construindo o novo Oriente Médio. Então, para a gente saber se haverá aí uma derrota ou uma vitória, a gente precisa, como eu disse, refazer o balanço, né, das forças em disputa. Então, o que a gente aprendeu, né, durante esse tempo? E algo que a gente já sabia e que se confirma, outras que a gente aprende depois. Primeiro, que Israel, não tem dúvida, tem um poderio militar impressionante, é um dos exércitos mais bem armados do mundo, dizia-se também que mais bem treinado, mas para alguns tipos de situações, né? Sobretudo, tem um poder aéreo e de destruição e de artilharia que sei lá, faria inveja de qualquer exército do mundo, provavelmente, mas que depende totalmente da provisão ilimitada, né, de aviões, de armas, de munição e tal, por parte dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Então, é verdade que eles têm esse poder, mas esse poder depende desse apoio externo, certo? Mas tem, como eu disse, esse apoio incondicional dos demais, é um apoio fenomenalmente importante, né? Como eu disse, provavelmente no campo da inteligência, né? Da identificação dos alvos, de acompanhar o movimento dos combatentes, da resistência e assim por diante. E tem também esse apoio no sentido de uma tolerância que, assim, digamos, né, uma tolerância criminosa com os crimes de Israel. Tá? É um Ocidente pronto a aceitar qualquer barbaridade que Israel faça e a proteger Israel, apesar dessas barbaridades, a proteger, inclusive, contra qualquer acusação por essas barbaridades. Então, isso tudo são elementos de força de Israel e isso é muito importante. A gente também aprendeu que esse apoio ocidental é um elemento de poder fenomenalmente grande. Tá? Então, a gente quase que entendeu uma coisa que seria também quase um poder ilimitado dos Estados Unidos no campo militar e econômico, né? Porque eles podem bancar tudo isso, além de terem as armas e as munições e assim por diante. Agora, o que limita o poder de Israel? E isso também já estava claro antes, é que Israel se dá muito mal quando tenta entrar em território que não é controlado por si, né? Então, quando entra em Gaza, se dá muito mal, se entrar no Líbano, na Cisjordânia, a luta corpo a corpo, a luta de infantaria é um ponto fraco israelense. Também mostrou-se nesse um ano praticamente que as defesas antiaéreas, né, são frágeis, né, o domo de ferro e os demais sistemas, eles são passíveis, né, de serem enganados pelos mísseis iranianos, iemenitas, iraquianos, do Hezbollah. E tem uma frente interna que eu diria, assim, por falta talvez de outra palavra, sensível, né? Porque aguenta muito mal as perdas, né? Aguenta muito mal a insegurança, e que passa a afetar muito rapidamente a economia israelense e que perdeu muito já e sim, precisaria de uma vitória realmente muito clara para que voltasse a se reconstruir. E tem o problema da demografia, que justamente por ter uma frente interna frágil, sensível, as pessoas tendem a ir embora de Israel, muitas a não voltarem, e outras pessoas que, para a sobrevida de Israel enquanto Estado judeu, digamos, como ele se auto-identifica,
precisaria continuar a importar, né, judeus vindos de outros lugares do mundo para fazerem a demografia numericamente superior dos judeus no território. Isso são fragilidades muito importantes que não sei se são compensadas pelos elementos de poder que Israel tem. Por outro lado, Hezbollah, obviamente, por mais que ele tenha crescido em poder e por mais que ele tenha acumulado poder e capacidades e inteligência e boa organização e boas cabeças, né, controlando o sistema, ele restava um movimento de resistência que não se compara a um poder estatal, que tinha muitas limitações, que precisava agir dentro do segredo, né? Então, assim, tem uma disparidade evidente, né, em relação a Israel, apesar de tudo, né? Tem por mais que tenha crescido, por mais que tenha melhorado, mas o que poderia compensar essa disparidade de poder é que o Hezbollah e os demais, né, especialmente os palestinos, digamos, estão lutando sobre sua própria terra, né? Estão lutando sobre seu lar ancestral e normalmente isto te ajuda porque basicamente o que você precisa para vencer um inimigo, digamos, invasor, ocupante, um ente colonizador, né, um colonial, o que você precisa é se manter firme no seu território e provocar o desgaste do ocupante, que um dia vai ser tão desgastado que vai ter que ir embora, né? Então, todo mundo tinha consciência da disparidade, mas tinha consciência também de que essa é a missão de um grupo de resistência, não é ele ter mais armas nem mais capacidades, mas é ter o suficiente para criar a insegurança, o desgaste, o cansaço, né, do ocupante. Agora, nesse processo de construção de poder, estava claro que o Hezbollah, por um lado, tinha construído capacidades, digamos, de organização, de segredo, de segurança, digamos, no campo da inteligência e tal, que pareciam muito impressionantes, muito diferentes do que era a história dos movimentos de resistência ou de combate dos árabes, né, na história, nesse conflito, digamos, com Israel e com o Ocidente. Ele parecia um pouco mais impenetrável, né, um pouco mais fechado, e, claro, isso foi desmentido em alguma medida nos últimos dias, né, na última semana. E aí a pergunta, como eu dizia lá no começo, é: será que houve falha? Será que houve infiltração? Será que houve uma acomodação por parte do próprio Hezbollah, que, afinal de contas, fazia parte, né, da sociedade, como faz ainda, mas faz parte da sociedade libanesa? Então, as pessoas circulam, as pessoas vão e vêm, moram com suas famílias, né? Então, não é um Hezbollah que vive nos túneis a vida inteira, né? Então, isso sim foi posto em dúvida, mas duas coisas estavam muito claras, prometidas, e era com isso que se contava, né? É que o Hezbollah tem, né, tinha ou tem um arsenal, né, de foguetes, mísseis, inclusive mísseis de precisão, bombas de alto impacto, drones sofisticados, drones menos sofisticados, tem em grande quantidade, consegue passar pelas defesas aéreas israelenses, tem um mapa dos alvos sensíveis israelenses, vem atingindo alguns desses alvos cada vez mais importantes desde o 8 de outubro, né? Bases militares, postos de observação, fez mais de 2.000 operações desde o 8 de outubro do ano passado.
alvejando essas instalações militares, matando militares, mesmo quando eles se escondiam em outros lugares e assim por diante. Então, parece ter acumulado essa capacidade, algo que antes nunca ninguém teria imaginado. É um Hezbollah, portanto, muito mais poderoso do que aquele que lutou contra Israel em 2006. E outra coisa que o Hezbollah tem é que ele tem pelo menos 100 mil homens treinados para a luta no terreno, no corpo a corpo. Então, prontos para lutarem contra uma invasão terrestre israelense e prontos também, se a história impuser isto, para entrarem no território, ou no território de Israel propriamente, quer dizer, aquele que é reconhecido no direito internacional, ou então para entrar em territórios ocupados por Israel, por exemplo, o Golã sírio, ocupado. Agora, a questão do poderio terrestre, do Hezbollah ainda não foi testada, porque ainda não decidiram eles mesmos invadir, e, por outro lado, Israel ainda não invadiu o Líbano para que a gente pudesse ver essas forças tentando se competir entre si ou combater. Com relação ao poderio dos foguetes e dos mísseis e tal, esse poderio tem se mostrado real, constante. O Hezbollah continua atacando, mesmo depois da morte do secretário-geral, mesmo no dia seguinte, hoje, eles continuam num ritmo constante, às vezes aumentando a profundidade, aumentando a importância dos alvos, mas eles continuam num ritmo constante de envio de mísseis e foguetes contra Israel. Agora, o que a gente não sabe, a gente pode até tentar, adivinhar, mas a gente não sabe ao certo, é que, primeiro, a gente não conseguiu explicar ainda por que mesmo enquanto o secretário-geral estava vivo, por que o Hezbollah não intensificava mais ainda as suas respostas, os seus ataques contra Israel, enquanto Israel estava aumentando muito fortemente, digamos, a intensidade e a gravidade dos seus ataques, alvejando civis libaneses cada vez com mais frequência, cometendo crimes como o ataque dos pagers e dos walkie-talkies, destruindo casas e matando famílias inteiras no sul do Líbano e no Bekaa. Então, havia uma pergunta: por que o Hezbollah não está respondendo na mesma altura? E havia duas possibilidades básicas. Uma é que eles tivessem sentido alguns desses golpes de tal modo que eles não tinham condições de responder mais fortemente. E a outra possibilidade é que eles estavam se mantendo fiéis à própria estratégia desenhada por eles e baseada numa crença de que isso daqui vai durar muito tempo e de que não era para queimar etapas, por mais que o Líbano sofresse com as perdas, sofresse com os ataques, que era preciso trabalhar com cabeça fria, manter-se fiel ao pensamento estratégico, não reagir querendo vingança, não reagir querendo, digamos, dar uma resposta imediata e igualmente criminosa. Percebam que o Hezbollah até agora, apesar de tudo, faz questão de não atacar alvos civis. Vamos ver se isso vai mudar nos próximos dias, se isso faz parte, digamos, da estratégia. Então, havia uma dúvida sobre se o Hezbollah, apesar dessa relativamente menor intensidade, se ele ainda continuava no controle. Ele mostrava ter controle, porque ele mostra poder continuar a atacar. Então, ele continua a agir, ele continua a ter uma cadeia de comando que funciona, porque os ataques são segundo um plano pré-determinado. Ninguém está se, digamos,
Ninguém está ansioso, queimando etapas e assim por diante. Ninguém está se precipitando. Mas, ainda assim, ficava a pergunta o quanto será que o golpe foi sentido. E isso é um golpe diferente. Isso aqui tem o aspecto, né, de sentir o golpe, de perder as lideranças, algumas das lideranças, e de ter esse sofrimento, as pessoas têm que sair das suas casas, transformarem em deslocados internos, e tudo isso. Então, isso tudo é realmente parte do golpe, mas aqui há um aspecto mais específico, que é o quanto há de verdade como chama, na afirmação por parte de Israel de que eles teriam destruído pelo menos metade da capacidade do Hezbollah de lançar foguetes, tá? Porque, na medida em que você mantém um ritmo mais lento, as pessoas se perguntam: você está fazendo isso por estratégia ou você está fazendo isso porque você já não tem mais as mesmas capacidades de lançar mísseis, porque várias das suas plataformas de lançamento foram atingidas? Aqui, assim, ninguém sabe perfeitamente. O Hezbollah diz que ele continua com a sua capacidade inteira. Israel diz que destruiu metade. Eu tendo a considerar que, se Israel destruiu alguma coisa, destruiu muito pouco do que o Hezbollah tem, e, portanto, o Hezbollah mantém intacta a sua capacidade de lançar foguetes contra Israel, foguetes e drones e etc. Então, e a capacidade de infantaria continua inteira, isso está intocado, isso não temos a menor dúvida. Agora, como diz alguém, tudo que você planeja e pensa antes da guerra muda assim que a guerra começa. Então, nós estamos falando do que se apresentava como quadro geral do poder do Hezbollah, continuamos a falar daquilo que aparece se manter intacto desse poderio geral, mas teria que ser testado em campo de batalha. Vamos ver se Israel vai, de fato, entrar. Do ponto de vista do Hezbollah, eles dizem basicamente que eles estão na espera, que assim, que vai ser muito bom para eles se Israel entrar, porque isso vai mudar o campo das perdas, e eles vão aumentar muito as perdas israelenses, onde os israelenses têm menos tolerância para as perdas, né? E estão esperando para ver. Por enquanto, pelo menos, não há uma decisão por parte do Hezbollah de invadir Israel, e isto, acho eu, só aconteceria num cenário em que a coisa estourasse de vez, e tudo indica que o eixo da resistência, Irã, inclusive, né, mas o Hezbollah, o Iêmen, o Iraque, estão ainda trabalhando com a ideia de que ainda não chegou o momento dessa conflagração geral, em que vamos para o tudo ou nada, em que vamos convocar todas as nossas forças e vamos para a vitória ou a morte coletiva generalizada e assim por diante, certo? Então, ainda eles estão se comportando como quem trabalha num espectro de tempo mais longo, mais estratégico, certo? Então, aqui é que a gente está na grande pergunta, certo? Considerados esses balanços, né, de força, que além, por exemplo, do que tem o Hezbollah, né, como capacidades, a sua força de capacidade, a sua de capacidade de infantaria, né, de lutar no terreno, nós temos os outros elementos, né? Você tem o Iêmen e praticamente a capacidade que o Iêmen tem demonstrado de fechar o Mar Vermelho completamente, sem que mesmo que os Estados Unidos possam fazer muito contra isso, a capacidade que eles têm demonstrado de atingir navios militares americanos, como fizeram outro dia, e a capacidade que eles têm de lançar mísseis hipersônicos que chegam a atingir Tel Aviv sem serem interceptados por ninguém.
E os iemenitas, inclusive, se for necessário, estão prontos a virem lutar no Líbano e na Palestina enquanto, sei lá, combate terrestre, né? Temos o Iraque, que também tem um grandíssimo contingente, né, de combatentes que poderia disponibilizar, centenas de milhares, na verdade, e que também continua a mostrar a sua capacidade de lançar mísseis contra as bases americanas na região e também contra Israel diretamente. Isso deixando de lado, digamos, o poder que o Irã, né, tem para mobilizar se a coisa virar uma conflagração geral, e outros tantos que pelo mundo se dispõem a vir lutar se a coisa se impuser como uma necessidade, certo? Então, nós estamos tentando prever o futuro, né? Antes da morte do Sayyid Nasrallah, então Israel estava aumentando o ritmo, e o Hezbollah mantinha uma frieza, essa estratégia, né? E parecia manter a adesão, a cabeça fria, digamos, para continuar aderindo aos objetivos que tinham desenhado para si, né? E quais eram esses objetivos? Eram muito simples, né? Apoiar Gaza, ou seja, não permitir que Gaza fosse destruída e, portanto, dar trabalho para Israel no norte, distribuindo, digamos, a capacidade israelense e castigando um pouco essa capacidade na medida em que ela, né, tentava destruir Gaza de vez. E, por outro lado, proteger a sua frente interna. Frente interna libanesa, né? Porque o Líbano e o Hezbollah, eles têm a perfeita certeza, tá, de que se Israel vencer em Gaza e vencer na Cisjordânia, que o Líbano nunca estará seguro, ele será sempre alvo, né, da violência israelense, que se você não tiver como se proteger, isso será inevitável. Uma das coisas que o Hezbollah fez muito claramente, além de destruir essas instalações militares em vários lugares, foi colocar uma pressão sobre a população de assentados israelenses no norte de Israel, fazendo com que eles se deslocassem, esvaziando os assentamentos e colocando pressão sobre o governo israelense. E Israel, recentemente, né, colocou entre seus objetivos de guerra esse objetivo extra de garantir a volta segura, entre aspas, desses assentados e colonos para o norte. Então, em princípio, é por isso que eles estão intensificando os ataques contra o Líbano, para ver se o Líbano se entrega, né, se rende e aceita, então, abandonar Gaza, por um lado, e permitir a volta segura, fazendo um recuo da própria força do Hezbollah, saindo para mais longe da fronteira com Israel. Depois da morte, o quadro continuou o mesmo, certo? Do ponto de vista do Hezbollah. A pergunta, como eu disse, é: será que foi afetada a sua capacidade de lançar mísseis? A gente acha que não foi afetada. Então, a pergunta hoje é: será que Israel pode vencer uma guerra contra o Líbano, ainda mais, só com bombardeios? E a resposta, basicamente, é não. Porque se você não entrar no Líbano, não destruir esse contingente de mais de 100 mil combatentes armados e preparados e que estão lá e muito bem treinados, porque, inclusive, muitos deles lutaram na Síria. Se você não entra no Líbano, não destrói esse contingente, ele continua inteiro. Se você fizer amanhã um acordo, certo, que deixa as coisas como estão, Israel não obteve a sua vitória estratégica porque mostrou muito da sua fragilidade, se desmoralizou perante o mundo, cometeu seus crimes aos olhos do mundo, colocou o Ocidente inteiro, né, diante do constrangimento de ter que defender os seus crimes e tudo mais, e não destruiu uma grande parte da força que ali se apresentava como uma força mais ameaçadora, mais extraordinária na sua fronteira. Se não destruir as capacidades do Hezbollah de mandar mísseis e de usar mísseis guiados ou precisos,
Porque é preciso lembrar, hein, até agora o Hezbollah não usou nenhuma arma, praticamente, ele usou talvez 1 ou 2 tipos de mísseis que ele não tinha usado em 2006, ou seja, ele não apresentou praticamente nada de novo até agora, o que indica que ele ainda tem muito. Tem gente que fala em uma capacidade intacta do Hezbollah de 90% da sua capacidade em termos de mísseis e certamente praticamente 100% da sua capacidade de luta corpo a corpo. Então, para Israel não haverá vitória sobre o Hezbollah se não conseguir desfazer esses elementos de força, né? Então, com bombardeios aéreos, você consegue matar muita gente, destruir muitos prédios, talvez destruir a infraestrutura do Líbano, mas se você fizer isto, gradualmente o Hezbollah vai aumentar, né, o ritmo das suas respostas, vai atingir a infraestrutura israelense, e se por acaso nós chegarmos à conflagração geral, do ponto de vista da resistência, a ideia é: nós somos os donos da terra, nós vamos continuar aqui com destruição ou sem destruição, por mais que morra gente, por mais que seja grande o sofrimento, por mais que a infraestrutura seja atingida, nós vamos aguentar porque nós estamos defendendo a nossa própria casa. A pergunta é se Israel poderá dizer e fazer o mesmo, né? Então, será que Israel tem como ganhar esta guerra do ponto de vista estratégico, para além dessas vitórias táticas? Será que consegue obter uma vitória que diga: não, aqui eu assumi, destruí a resistência, construí o grande Israel, dominei a região? Será que isso é possível? Será que isso está ao alcance, né, de Israel e dos Estados Unidos? Porque, como eu disse, se ficar como está hoje, essa vitória não está clara, não. Pelo contrário, muitas coisas que são derrotas do ponto de vista estratégico, do longo prazo, né, historicamente, digamos, estão dadas para Israel, e quando parar o fogo, nós vamos começar a digerir essas coisas, né? Inclusive, uma perda fundamental, que era, aos olhos do Ocidente, Israel tinha uma aura, né, de proteção, né, que dizia ser ela um oásis dentro do universo de barbárie, né, a civilização no meio da barbárie dos árabes, muçulmanos, orientais, a única democracia no Oriente Médio, etc. Hoje, para quem quiser ver, e muita gente está querendo ver, Israel se revelou, na verdade, a barbárie mais... a barbárie na sua pior encarnação, digamos, que é a barbárie montada sobre as conquistas ditas civilizatórias, né? Sobre a tecnologia, sobre o poderio militar, sobre as máquinas de propaganda, as máquinas de comunicação, o domínio econômico, financeiro e tal, mas tudo isso posto a serviço, basicamente, do genocídio, né? E da limpeza étnica e do apartheid. E isso ficou claro para o mundo. E para o Ocidente, também há, como eu disse, no mínimo é o constrangimento, mas é uma derrota histórica, porque revelou a falsidade, né? Revelou a hipocrisia do Ocidente. Nós vamos ter que digerir tudo isso quando o fogo se interromper, né? Então, do ponto de vista estratégico, é preciso pensar em termos de uma progressão histórica, né? Então, se a gente pegar as últimas 4 décadas, digamos, né, digamos desde o surgimento do Hezbollah, e a gente olhar para em árabe a expressão é mais bonita do que em português, porque em português é simplesmente gráfico. Em árabe a expressão é uma linha que demonstra algo, né? Se você pegar essa linha da progressão histórica, você percebe que hoje os elementos de poder
nas mãos dos grupos de resistência, do Hezbollah especialmente, mas hoje ao lado dele, do Iêmen, que antes não existia, do Iraque, que antes não existia, do Irã, se vocês considerarem a posição de poder do Irã no mundo relativamente a 40 anos atrás, se vocês compararem isto com o poder relativo de Israel, vocês verão que Israel, sim, parece ter aprendido algumas coisas com a guerra de 2006 e sabido responder a algumas das capacidades do Hezbollah, que também aprendeu muito desde 2006, mas, como é natural na guerra, você sofre, há dias que são seus e há dias que são do inimigo. Então, Israel demonstrou ter aprendido coisas, especialmente com o apoio americano, mas demonstrou também que não consegue lutar contra essa resistência, nem mesmo contra os palestinos apenas, sem o apoio dos Estados Unidos. E, então, essa linha de progressão histórica parece favorecer, né, uma vitória última, estratégica, que será da resistência e dos palestinos. Se isso não acontecer, aí nós estamos diante daquela ideia que eu já mencionei, que tem a ver com o Hezbollah, que tem a ver com o secretário-geral do Hezbollah, e que eu prometi aprofundar em outras falas, que é a questão da fé e da disposição para o sacrifício, da obrigação de lutar pela causa justa, ainda que isso termine em derrota, digamos, nesse mundo, né? Mas que termine em martírio em nome de uma boa causa, e aí cada um ganha o prêmio maior de ter feito a coisa certa neste mundo e de receber o prêmio mais alto no próximo, né? Mas isso a gente fala em detalhe das próximas vezes e vamos ver nos próximos dias o que eles nos prometem. Muito obrigado mais uma vez, sigam acompanhando e até logo mais.